Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje. Amados, abra sua Bíblia lá então no Salmo número 15, tá? Um salmo de Davi, um cântico, né? Aí que nós vamos ler hoje. Vamos louvar então? Livro de Salmo número 15. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. É meu Deus, é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amém, amados? Vamos orar então, vamos consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala, Senhor Jesus, por meio da Tua palavra, Pai. Fala o que o Senhor tem a falar com os Teus filhos, nos edifica, nos consola, nos exorta, que a Tua palavra cumpra, Senhor, o que ela vem para fazer em nossas vidas. Tua palavra é a palavra santa, a palavra que nos traz vida, vida ao nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, Senhor, que eles possam andar em integridade, que eles possam andar em justiça, ter uma conduta, Senhor, atos e uma vida que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Então hoje o Senhor colocou no meu coração de falar do Salmo número 15, né? O Salmo número 15 era um salmo, né, e um cântico também, que era cantado pelos israelitas, né, quando eles faziam os cultos de adoração, os cultos de louvores a Deus. Então, todo israelita tinha que se encaixar, né, tinha que se encaixar dentro desse salmo. Esse salmo aqui contém qualidades, características que um cristão deve ter. Então, o israelita ele tinha que ser digno, né, de entrar no templo, porque o salmista começa ali falando sobre quem, Senhor, quem habitará no teu santuário. Então ele faz questionamentos ali a Deus, né? E em seguida vem aqueles que podem habitar no santuário, ou seja, habitar, estar na presença de Deus, né? Então todo israelita tinha que ter essas qualidades, né? Tinha que ser já um cristão
caminhando para a santidade, caminhando para o amadurecimento, né, com Deus, na vida com Deus, praticando a palavra de Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ler o Salmo número 15. Ó, o Salmo a partir do 1 ali. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. 3. E não usa a língua para difamar. Quem nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Amém. Esse salmo ele é bem claro, né, amados? Às vezes talvez a gente nem precise explicar ele tanto, porque ele é muito claro, né? Os salmistas aqui, eles cantavam, os israelitas, eles cantavam esse hino de louvor ao Senhor nos cultos, nos templos, né? Nas tendas, que naquela época tinha as tendas, e ali eles faziam o seu culto a Deus e eles cantavam este louvor. É um salmo de Davi. E o versículo 2 vai dizer que aquele que pode habitar no santuário do Senhor, aquele que pode habitar no monte do Senhor, é aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, aquele que é íntegro, ele vai praticar justiça, ele vai fazer o que é correto, ele vai falar a verdade, né? Ele não vai mentir. Então, esse cristão aqui já denota ser um cristão mais maduro, né? Que conhece a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e não só pratica, mas as suas condutas estão todas ligadas à palavra de Deus, né? Então, esse cristão, ele sabe, conhece a palavra de Deus e ele vive conforme a vontade de Deus. Então, o verso 1 está dizendo, é viver e falar corretamente o que é correto, fazer o que é correto, né? Então é uma pessoa que não se corrompe, é uma pessoa incorruptível, uma pessoa que conhece a verdade de Deus e pratica a verdade. Então essa era uma das primeiras características que o israelita tinha que ter para ter acesso à presença de Deus, para ter acesso à tenda, para ter acesso à comunhão com os irmãos, né? E ainda hoje a palavra de Deus fala muito, né, do justo e do ímpio, né? Que o justo vive na presença de Deus, é aquele que vive de maneira que agrada a Deus. E o ímpio é aquele que vive se corrompendo, aquele que não honra a Deus, que não teme a Deus. Então, é a primeira coisa que o Salmo está falando, ser íntegro e ter uma conduta, né? Uma conduta justa, uma conduta daquele que pratica a justiça e um coração que fala a verdade. Amém? Amém. E o verso 3 vai nos dizer, aquele que não usa a língua para difamar. E difamar nós sabemos que é ofender a honra de outro, falar mal, né, de outro. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então é aquele que não difama, né, não fala mal, que não faz acusações, que não revida. E ontem nós falamos sobre dar, né, bater numa face, dar outra. Então, muitas vezes a pessoa pode até estar sendo injuriada, caluniada, difamada, fazendo injustiça com ela, mas ela não vai fazer o mesmo, ela não vai difamar a outra pessoa, ela não vai falar mal da outra pessoa, ela não vai revidar, ou seja, pagar na mesma moeda, né? Ela não vai também procurar causar discussões, brigas. Essa pessoa ela vai procurar viver em paz, né? Mesmo com aqueles que querem briga, discussão, que aqueles que estão falando mal dela, né? Porque a gente já falou sobre promover a justiça, né? Sobre promover paz, ser promotor de paz, ser um pacificador. Mesmo que ele esteja sendo injuriado, caluniado, justiçado de qualquer forma, de toda forma, ele vai ser um pacificador, ele vai procurar viver em paz,
né? Então, aí essa é uma também das características de como o israelita tinha que ter a conduta dele, como devia ser a característica dele, né? A conduta dele para fazer parte do santuário de Deus. Então, evitar discussões, procurar viver em paz, né? Não revidar. Então, isso é o que fala ali o verso 3, não fazer mal ao próximo, aos nossos semelhantes. E o 4 vai dizer que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Mas mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado. Então, o verso 4 está falando que rejeita, né, os que merecem desprezo. Ou seja, não vamos nos unir, nos associar com pessoas que estão praticando a violência, que estão se corrompendo de alguma forma, né? Porque isso aí não é uma conduta que agrada a Deus. Pessoas que são desonestas, que estão praticando a desonestidade. É o que está falando ali o 4, né? Mas vai sim honrar aqueles que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Então, honrar os que temem ao Senhor, porque, né? Ali, senão seria um julgo desigual, né? Eu estou me associando com uma pessoa que é corrupta, violenta, eu vou atrair para minha vida só as coisas ruins, né? Porque não estou vivendo de acordo com o que Deus quer. Até as nossas conexões nós temos que cuidar para ver que nós estamos nos conectando com quem teme a Deus. Então, ali está falando de nós honrarmos aqueles que temem ao Deus, temem ao Senhor e que mantêm a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então, o salmista está falando, né, de não nos associarmos aos corruptos, às pessoas violentas, né, aqueles que estão desonestos, mas honrar os que temem ao Senhor, porque esses estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus, estão buscando saber, né, a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra. Então, porque essas pessoas é que vão nos ajudar na nossa caminhada, né, os que estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o cristão precisa, né? Todo cristão precisa fazer o que é certo, né? Mesmo quando ele for prejudicado, né? É o que está dizendo a palavra aqui. Mantenha a sua palavra mesmo quando prejudicado. Ou seja, o cristão ele vai fazer o que é certo, independente da situação. Mesmo ele sendo prejudicado, ele vai fazer e falar o que é certo, porque essa é a conduta dele, né? Essa é a conduta do todo cristão. Amém? Então, o versículo 5, é verso, né? Não é versículo, eu sempre quero dizer versículo. O verso 5 vai dizer que não empresta o seu dinheiro visando lucro, né? Aqui está falando sobre uma ética financeira, que nós não vamos emprestar o nosso dinheiro a quem está necessitando, cobrando juros, né? Porque assim eu estaria oprimindo aquela pessoa que está realmente necessitada, né? Não posso, então, emprestar visando lucro, nem aceitar suborno contra inocente. Essa questão do suborno, né? Suborno, propina, uma questão de dinheiro fácil, também não é bom aos olhos de Deus, né? Porque daí contra o inocente, contra alguém que é inocente, né? Então, eu já estou aí praticando aquilo que é mal, praticando o que não agrada a Deus. Então, o verdadeiro crente não empresta dinheiros a juros, né? Porque vai acabar oprimindo. Nós temos sim que emprestar. O verdadeiro cristão vai emprestar com o intuito de ajudar quem realmente está necessitado, sem cobrar juros, sem cobrar nenhum valor em cima daquele valor, amém? Porque daí sim eu estou ajudando, né? Eu não vou oprimir, eu estou ajudando quem realmente está necessitado. E a questão do não aceitar suborno contra o inocente, né? Aí a gente já está também cometendo injustiça, amém? E o salmista termina dizendo que quem assim procede nunca será abalado. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos meditar hoje neste salmo, né? O salmo fala de viver com integridade, de viver, né? Sendo justo, falando a verdade, de temermos a Deus, de fazermos e conhecermos a palavra de Deus, né? Então nós precisamos estudar a palavra de Deus cada vez mais para saber o que é certo, né? O que Deus quer da nossa conduta, o que Deus quer que nós venhamos a temê-lo,
a andar em retidão, sermos justos, falarmos a verdade, não prejudicarmos o nosso próximo com mentiras, com coisas que não são verdade, né? E mesmo que o justo venha a ser caluniado, difamado, o justo deve procurar viver em paz, né? Que o justo não venha praticar o que o ímpio pratica, aceitar o conselho dos ímpios, que nem diz o Salmo 1 lá da Bíblia, né? Porque esses vivem de acordo com a vontade deles, eles não temem ao Senhor. Então que você possa meditar nesse Salmo número 15 hoje, que é o Salmo que Deus colocou no meu coração, né? Que nós possamos buscar a vontade de Deus, buscar cada vez mais a vontade de Deus, buscar uma santidade, que o verdadeiro cristão, ele busca viver em santidade, ele busca honrar o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, honrar a justificação, né? Quem aceitou a Cristo sabe que é justificado por Cristo. Então não há necessidade da gente brigar, ofender, difamar, né? Viver de maneira que não agrada a Deus. Amém? Então fica com essa palavra e vamos lá declarar o Salmo 91. Salmo de livramento, de proteção, que tem promessas para as nossas vidas. Amém? O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Amém, amados? Então que nós possamos meditar mais na palavra de Deus, buscar temer a Deus, buscar fazer a sua vontade. Essas qualidades fazem parte da vida de todo cristão. Então, os israelitas, eles tinham que ter essas qualidades para poder habitar na presença do Senhor, para poder entrar no templo. E conosco, hoje em dia, não é diferente. Nós sabemos a vontade de Deus, temermos a Deus, vai fazer com que o salmista está dizendo aqui: quem assim procede nunca será abalado. Então, nós não seremos abalados, nós não seremos derrotados pelas dificuldades, pelas lutas, né? Nós seremos, sim, erguidos, né? Se nós cairmos, Deus nos levantará. Se nós estivermos passando por dificuldade, Deus vai falar conosco, Deus vai nos ajudar. Nós não ficaremos, né, abalados, se assim for a nossa conduta, se nós temermos ao Senhor, se nós conhecermos a sua palavra e vivemos de maneira que agrada ao nosso Deus. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele venha nos exortar, venha nos falar, né, dos nossos erros e que a gente venha se consertar, se arrepender, pedir perdão a Deus, se acaso a gente cometeu alguma coisa que desagradou o nosso Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, te louvamos, te adoramos nesta tarde, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de honra, de toda a glória e de todo louvor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos exortando, nos consolando, falando conosco hoje por meio da Tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados dos Teus filhos, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, perdoa se nós praticamos, Senhor, aquilo que não lhe agradou. Que nós possamos, Pai, ter uma conduta íntegra, justa, que nós possamos sempre usar a verdade, falar a verdade, Pai.
porque essa é a conduta que te agrada, Senhor. Que nós não venhamos a difamar, nem caluniar, nem fazer o mal ao nosso próximo, Pai. Que nós venhamos a rejeitar tudo que não provém de Ti, Senhor. Que nós venhamos a honrar aqueles que temem ao Senhor. Andar, Pai, com aqueles que são corretos, aqueles que são honestos. Que nós venhamos ter qualidades e com uma conduta que Te agrada. Que nós venhamos a andar pautados na Tua palavra. Andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo todo laço, todo prato que Satanás vem nos oferecendo, Pai. Todo laço de Satanás seja quebrado agora contra esta vida. Que nós possamos, Senhor, estar vivendo de maneira que Te agrada, falando o que Te agrada, tendo a conduta que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, medita lá no Salmo número 15, né? É bom a gente meditar na palavra, avaliarmos a nossa conduta, avaliarmos se nós estamos fazendo a coisa certa, amém? Amém. É para isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela cumpre a sua função, né? Amém? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.